graça e a paz do nosso Deus nessa manhã recaia sobre a minha vida, sobre a tua vida. Que a graça do Senhor nos tome nos seus braços e este dia seja um dia de muitas vitórias para todos nós. Começamos esse dia na companhia do nosso Deus, clamando a Ele, buscando a Ele, colocando nas mãos do Senhor os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos e vivendo dessa forma, temos certeza que temos vivido uma vida como verdadeiro adorador. Quero deixar um verso do livro de Salmos para nós refletirmos nessa manhã, o Salmo 69, o verso 16, onde o salmista Davi diz o seguinte: Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Salmo 69, o verso 16. Nós queremos ouvir a resposta do Senhor através da sua palavra. Nós queremos que a sua graça nos sustente a cada dia. A razão pela qual a cada dia nós nos levantamos como adoradores é porque a graça do Senhor nos acorda, ela nos mantém, ela nos sustenta, ela nos fortalece. E seguros na graça do Senhor, temos a certeza que nós alcançaremos a vitória. A cada manhã nesse canal, nós apresentamos um capítulo da Bíblia. Nós temos estudado o livro de Números e nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos o livro de Números, capítulo 19, o verso 1 e o verso 2. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tem ainda levado o jugo. Diferente de todos os outros tipos de atividades para que pudesse haver purificação do pecado, o capítulo 19 apresenta um tipo de purificação que é conhecido na Bíblia como água purificadora. Era o sacrifício de uma novilha avermelhada. Ela não deveria ainda ter dado à luz a nenhuma cria, a sua pele deveria ser avermelhada e ela não deveria ainda ter feito nenhum tipo de trabalho. Era um tipo de novilho que tipificava e representava a pessoa de Jesus Cristo. Esta novilha não poderia ser sacrificada dentro do arraial de Israel. Ela era sacrificada fora do arraial de Israel, apresentando, da mesma forma como Jesus um dia morreu fora de Jerusalém. As cinzas dessa novilha seria como sangue desidratado, que combinado com água produziria água purificadora, que deveria ser aspergido sobre o altar, como menciona o verso 17 ao verso 20 do livro de Números, do capítulo 19. O livro de Números, capítulo 19, o verso 3, menciona o nome de Eleazar, que era um dos sacerdotes. Esse sacrifício deveria acontecer fora do acampamento de Israel, já que Arão era o sumo sacerdote e ele corria o risco de se contaminar ao efetuar esse tipo de sacrifício. Eleazar, que na hierarquia era o segundo após de Arão, o sacerdote nomeado para essa função era então Eleazar, para que Arão não corresse o risco de ser contaminado. O sacrifício deveria acontecer fora do acampamento de Israel, mas ele deveria estar voltado para o santuário. Fazendo dessa forma, o sacerdote deveria purificar com água purificadora e aspergir 7 vezes, que é o número da perfeição, apontando de fato que somente Jesus Cristo, após haver uma confissão do pecado, somente Jesus Cristo pode oferecer o perdão para aquele que estava contaminado. Quando ainda o novilho estava em chamas no momento do seu oferecimento, era derramado sobre ele cedro, isopo, estofo e carmesim. Todos esses elementos apontavam para Jesus Cristo, para o sacrifício de Cristo. Eles representavam, o cedro e o isopo representavam propriedades medicinais. O cedro, símbolo da fragrância e ausência de corrupção. Isopo, símbolo de purificação. E estofo e carmesim, cor da novilha, representando o pecado, e o sangue da novilha. Este tipo de purificação, água purificadora, se dava quando alguém se envolvia com a contaminação de algo que estava morto.
Quando alguém está envolvido no seu pecado, ele também está morto espiritualmente. É a condição do ser humano. O resultado do pecado é a morte. Por isso que era necessário haver esse tipo de purificação da água purificadora. Era usado especificamente para esse objetivo, purificar alguém que tinha se contaminado com alguma coisa, que tinha perdido a sua vida. O capítulo 19 do livro de Números, o verso 13, nos fala que alguém poderia contaminar o santuário. Era por isso que a purificação se dava distante do santuário. Porque alguém que se recusasse ou negligenciasse fazer essa purificação poderia contaminar o santuário. Para que isso não acontecesse, o Senhor estabeleceu essa lei da água purificadora para que nenhum pecado entrasse no santuário e quando alguém fosse se apresentar diante de Deus, esse deveria estar limpo, sem nenhum pecado, para que não fosse consumido. Em caso de pecados tão graves como essa punição foi estabelecida pelo próprio Deus. A pessoa poderia ser cortada da sua linhagem familiar. O seu nome deveria ser tirado da sua genealogia. A sua geração futura não iria lembrar-se desta pessoa como resultado de ter negligenciado em ter confessado, aberto o seu coração e ter se apresentado diante de Deus de uma forma limpa e pura. O capítulo 19 do livro de Números, o verso 17, diz o seguinte: Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e sobre essa cinza porão água corrente num vaso. Era para esse objetivo. Aquele que tinha se envolvido com o pecado agora tinha a oportunidade de viver uma nova vida. Deus estava lhe dando uma nova chance. A água purificadora removeria dele toda a sua impureza e ele teria condições de poder se apresentar diante de Deus, viver dentro da nação de Israel de cabeça erguida como se nada tivesse acontecido com a sua vida. É o Deus da segunda chance, é o Deus que nos dá uma nova oportunidade, é o Deus da graça, é o Deus que nós servimos. Por isso que nessa manhã, amigos, ao concluirmos o capítulo 19 do livro de Números, nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus íntegro, mas é um Deus da misericórdia. É um Deus que nos dá uma segunda chance, é um Deus que está disposto a nos perdoar os nossos pecados. É dele que parte a iniciativa de salvar o pecador. É dele que as leis são estabelecidas para que nós possamos seguir e darmos provas claras que nós o amamos. Nessa manhã, o que nós temos que fazer é, se porventura reconhecemos que temos falhado, errado e estamos no fundo do poço, nós precisamos nos voltar para Deus e pedirmos a Ele uma nova oportunidade, uma nova chance. O santo batismo é a oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós para que nós possamos recomeçar. Um dia Jesus Cristo mesmo disse a Nicodemos que ele deveria nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Se porventura nessa manhã falo para alguém que reconhece que precisa nascer de novo, ter uma nova chance na sua vida, receber o perdão dos seus pecados, estar em paz com Deus, é necessário você buscar alguém que tenha competência para que possa imergir você nas águas, para que você tenha certeza que a sua velha vida, os seus atos pecaminosos ficaram sepultados nas águas, serão esquecidos e você nascerá para uma nova vida em Jesus Cristo. Jesus mesmo foi batizado não porque ele tivesse pecado, mas para nos dar o exemplo da maneira como nós devemos viver. Nós que vivemos nessa vida contaminados com o pecado, nós precisamos e carecemos de Deus diariamente. Uma vez que nós formos a Ele, a sua palavra mesmo nos afirma: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós formos a Cristo, tenha certeza que Ele estará com seus braços abertos para nos receber, nos dar uma nova chance para que nós possamos viver uma nova vida em Jesus Cristo. Se é o teu desejo nessa manhã de viver uma nova vida no Senhor, eu convido você a fechar os seus olhos aonde você está nesse momento, para que nós possamos clamar por Ele, para que a nossa vida venha a ser abençoada pelo Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas falhas. Sabemos que sem o Senhor nós não somos nada.
para que nós possamos, Senhor, viver uma nova vida. Nós nos colocamos nas tuas mãos por completo. Fica conosco, escreve o nosso nome no livro da vida, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.